Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Observatório de Quadrinhos, Histórias em Quadrinhos da USP. Como já é de praxe aqui, a gente sempre fala para o pessoal dar like no vídeo, para fazer os seus comentários, tirar suas dúvidas, fazer suas críticas. Estou aqui com o professor Nobu Shinen, professor Paulo Ramos e eu, Selby Pegoraro, pesquisadores do Observatório. Vamos falar aqui sobre um tema que eu sei que algumas pessoas têm as suas dúvidas, que é sobre o doutorado direto em quadrinhos, né? Essa modalidade de doutorado direto existe, e tem umas particularidades interessantes, né? Eu achei que seria um tema legal para a gente falar. Bom, então eu vou passar um pouquinho aqui sobre os temas das teses, né? E aí a gente passa a falar um pouco sobre o assunto. A tese do professor Paulo Ramos foi Tiras Cômicas e Piadas, 2 leituras, um efeito de humor, com orientação do professor Udinilson Urbano, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, espero que esteja tudo correto, né? Até aqui estamos ganhando, está tudo certo. No programa de pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa, ele defendeu em 2007, né? É uma tese longa, né? Embora a gente fale que o tamanho não é documento, mas é uma tese com mais de 410 páginas, com anexos, né? Então não é uma tese da comunicação, que eu sei que muita gente fala que, quando fala de pesquisa na USP, vincula muito a comunicação, mas nós temos pesquisas em várias áreas, né? Então, o professor Paulo é lá na linguística. Professor Nobu fez a tese O Papel do Negro e o Negro no Papel, Representação e Representatividade dos Afrodescendentes nos Quadrinhos Brasileiros, na Escola de Comunicações e Artes da USP, né, no programa de Ciências da Comunicação. Defendeu em 2013, né, uma tese também longa, né, 296 páginas, e que já foi publicada como livro. E a minha tese é Animação e Quadrinhos Disney, Produção Cultural no Início do Século XXI, defendida também na Escola de Comunicações e Artes da USP, no programa de Ciências da Comunicação, em 2013, também uma tese longa, 418 páginas, né? Então, e para quem está interessado, as teses estão lá no banco de teses da USP online, né? Estão à disposição de quem quer saber mais desses trabalhos, né? Falar um pouquinho sobre a modalidade. É uma modalidade que nem sempre aparece nos editais, né? Eu sei que, por exemplo, em 2020, no edital, não apareceu essa modalidade de doutorado direto. A gente sabe que em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, há essa forma de você entrar direto no doutorado. Você tem um mestrado, que geralmente é um mestrado mais profissional, né? A gente que está no mercado e vai fazer o mestrado, e quem está mais interessado na área acadêmica já entra e faz um doutorado, né? O PhD. No Brasil, isso não é normal, né? Não é o comum. O normal é você saindo da graduação, né? Às vezes a pessoa faz uma especialização lato sensu, mas o normal é fazer o mestrado, depois de defendido o mestrado, faz o doutorado. Então, nem sempre essa modalidade abre. Eu sei que em alguns cursos, eu sei disso por grupos de bolsistas da FAPESP, né? Alguns colegas me contaram, que em alguns cursos há como, durante o mestrado, o orientador faz um parecer, né, um grupo de pesquisa, né, geralmente são vinculados a grupos de pesquisa, às vezes o pessoal da engenharia, ou áreas das exatas, né, e com esse parecer ele leva para a banca a sugestão da passagem para o doutorado direto, e aí a banca é soberana e analisa se o candidato, né, se o pesquisador pode passar de nível. Eu sei que na USP, na comunicação, nas letras, aí o Paulo pode depois falar se é assim ou não, é muito difícil entrar, mesmo existindo no edital,
a entrada no doutorado direto. Eu sei, inclusive, de colegas jornalistas e publicitários aí, com a carreira consolidada, aí, passando por grandes empresas que tentam entrar no doutorado direto e não conseguem, justamente por conta da avaliação prévia ali, né, do caráter de pesquisador da pessoa, né, porque ela é uma excelente profissional, mas não tem essa parte da pesquisa. Então, o que geralmente ocorre é que a gente entra no processo seletivo no mestrado, e aí, no exame de qualificação, né, do mestrado, a banca avalia, aí não parte do orientador, eu acho que, talvez vocês vão falar, eu não partiu nenhum dos nossos casos do orientador, geralmente é o membro da banca que faz isso, né? E aí, durante a sessão privada, eles, de forma unânime, né, tem que ter um consenso ali, eles decidem que o pesquisador pode fazer essa promoção de nível para o doutorado. É lógico que isso aí tem uma série de burocracias, né, envolvidas, lembrando que não é simplesmente, né, o exame de qualificação e você já está automático, né? Então você tem que apresentar a ata da aprovação, né? E aí ela tem que mostrar o mérito acadêmico, a relevância da pesquisa e o ineditismo, porque isso é o que se espera no nível do doutorado. E aí geralmente passa por um outro processo burocrático que tem que ter o parecer do orientador, um parecer de avaliação externa, né? Uma proficiência em mais de uma língua estrangeira, né? Então você tem que apresentar também um outro certificado, e depois o aval do próprio programa de pós-graduação, tendo tudo isso aí positivo, né? Bem avaliado, né? E para quem tem bolsa, ainda tem a burocracia de mudar o nível da bolsa de mestrado para doutorado, que foi o meu caso, tive que entrar com toda a papelada de novo lá no caso da FAPESP. Então, isso aqui é só para o pessoal entender como que ocorre isso, que não é uma coisa simples, né? Então, agora eu pergunto primeiro para o professor Paulo Ramos, que é o nosso decano nesse assunto de doutorado direto. Porque olha, é uma coisa tão rara, já vamos começar aqui com uma anedota, né? Quando eu estava na graduação, um amigo meu falava assim, você está com um tema tão legal que eu acho que você vai ser para doutorado direto. Isso disse para mim em 2007, né? Falei, imagina, eu não conheço ninguém que tenha doutorado direto. Ele falou, não, mas pode ser que tenha um por programa, aí você já está valendo. É quando eu cheguei lá no observatório, eu descobri que o Paulo já tinha conseguido. Então eu falei, pô, a chance agora, na probabilidade, é nula de se conseguir mais um doutorado aqui, porque a gente não conhece nenhum. Então, passo agora a palavra para o professor Paulo Ramos para ele contar um pouco o percurso da pesquisa dele e como foi chegar até o exame da qualificação. Bom, primeiro, obrigado por me envelhecer um pouco mais, né? Vamos começar com o decano aqui. Enquanto eu estava na graduação em 2007, você defendia o seu doutorado, né? Bom, os cabelos brancos não negam a idade e também a trajetória, né? Que bom poder falar desse assunto, que é um assunto que realmente traz curiosidade, né? Eu vou contar um pouco, eu acho que a minha experiência agora como docente, depois da minha trajetória. Eu perdi a conta de em quantas bancas eu já participei de mestrado e doutorado, e nunca nessas bancas surgiu uma discussão de doutorado direto, que é uma curiosidade. É uma coisa excepcional, assim, eu só digo isso porque é uma coisa excepcional. Eu acho que os três aqui passaram por trajetórias muito parecidas. Eu fui surpreendido, na verdade, com a história do doutorado direto. Ele não estava no meu planejamento, assim, né? Eu descobri na banca de qualificação. Eu fui à banca de qualificação, fazia mestrado na Universidade de São Paulo, na Letras, e na banca de qualificação, que me foge um pouco a memória, mas foi, acho que em 2002 ou 2003, porque a banca tem que ser feita rápido. Quem eram os né? Tinha membros entrado dessa em 2001. banca? Oi? Quem eram os membros dessa banca? Eu vou dar os devidos créditos à banca. Tinha meu orientador, o Dinilson Urbano, que é uma pessoa, virou um amigo querido, e ele é extremamente rigoroso.
no melhor sentido da expressão, não estou dizendo isso como uma crítica, acho que ele mantém o rigor científico, e muito disso eu acho que aprendi com ele, né? Tem que ter um rigor científico, né? E aprendi também com o Valdomiro depois, pesquisas de quadrinhos tem que ter 2 vezes o rigor científico, porque elas vão ser alvo de críticas muitas vezes, né? Então, é um rigor duplo. E na banca estavam 2 professoras da Letras, a professora Lineide Mosca, que faleceu, infelizmente, agora em 2021, vítima de Covid, e a professora Maria Lúcia da Cunha Vitória de Oliveira Andrade, que depois também se tornou uma amiga querida, e que me ajudou muito no processo da minha passagem do mestrado, doutorado, pude estagiar na matéria dela da graduação, tenho um grande agradecimento a ela. Mas nessa época eu não mexia com matéria de graduação, nada, estavam as 2 na banca, e ok, por favor, se retire da sala para a gente poder dizer o seguinte, que a sua pesquisa é caso de um doutorado direto. Está amplo demais. Então a gente te dá a seguinte sugestão. Ou você mantém o mestrado, porém reduz drasticamente sua pesquisa, ou você mantém a sua pesquisa e faz um doutorado direto. A banca sugere o doutorado direto. Mas cabia a mim decidir. Essa acho que talvez seja a novidade. E foram 2 semanas, assim, não esperava. Aí eu tive que entender o que era doutorado direto, porque até então nem, assim, você ouviu uma pessoa dizendo isso, eu nem isso, assim, não estava no roteiro, né? Estava no roteiro terminar o mestrado e talvez galgar um doutorado, isso estava, mas assim, direto não. Eu passei 2 semanas tentando perguntar para o máximo de pessoas, inclusive para as integrantes da banca, meu orientador, evidentemente, outros professores do programa de pós, que, assim, quais seriam, acho que a grande dúvida é, quais seriam as vantagens e as desvantagens? Então, uma desvantagem que eu via muito evidente, que eu tinha no norte também, que era prestar concurso para a universidade. E, de repente, numa prova de títulos, eu com doutorado direto, eu não teria o título de mestre. E, somando os títulos, eu podia ter uma nota menor. Me convenceram que os concursos não levavam isso tanto em conta a ferro e fogo, mas que levavam em conta, sim, o fato de você ter um doutorado e que um doutorado direto não necessariamente te desqualificaria. Pelo contrário, ele mostraria que você tem um perfil científico. Mas foram, assim, tudo bem, mas o doutorado direto talvez me impeça de ingressar numa universidade particular porque eu não tenho título de mestre. E não é melhor um título de mestre na mão agora do que... Todas essas questões eu tive que resolver em 1, 2 semanas, porque eu tinha que tomar uma decisão. Aí, bom, das pessoas que entendiam mais, que não era o meu caso, a maioria, aliás, quase todas, me sugeriram para ir para o doutorado direto. E eu, aprendiz que sou, aprendi a ouvir os mais velhos, segui esse caminho. E aí foi toda uma mudança pessoal, eu não tinha bolsa, eu me mantinha, trabalhava, né? Mas iria ter que me dedicar mais, isso também teve que ter uma opção de sair do jornalismo e me dedicar... Bom, aí fui de cabeça mesmo, né, para esse doutorado direto. E aí a questão burocrática, que acho que a gente pode deixar para depois, mas assim, a surpresa foi essa. Agora, você conhecia algum colega nessa mesma modalidade? Não, né? Não. E você participava do observatório já, na época do núcleo? Não, ainda não participava. Ainda não. Aí vem a história. Aí, então, vamos antecipar. Bom, ok, vou no doutorado direto. O que eu tenho que fazer? Eu tinha que fazer mais matérias, o que não era um problema. Fiz, inclusive, no final, matérias a mais do que o programa pedia. Tanto dentro da Letras como fora da Letras, dentro da USP como fora da USP. Fui fazer 2 matérias na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, por exemplo. Agora, tinha uma outra burocracia, e essa me preocupava, que era a proficiência numa segunda língua estrangeira. E eu tinha passado na prova de inglês, eu precisava fazer a segunda língua estrangeira, que seria ou francês, que eu tinha feito 1 ano e meio, mas é um francês muito macarrônico, ou espanhol. Aí, de novo, fiz um intensivo de francês 1 mês, com professor particular. Eu me inscrevi no SENAC para estudar espanhol.
e fiz as provas, passei nas duas. Até hoje eu não sei como passei na de francês, que eu tinha que consultar o dicionário francês-francês, mas ok, se era proficiência em leitura, eu consegui resolver as questões. Passei nas duas e o que eu gostei disso é que bom, já que eu comecei a fazer espanhol, eu vou até o fim. Foi legal. Isso ajudou, por exemplo, a pesquisa do Bem-Venido, um passeio pelos quadrinhos argentinos, que é o livro que a gente publicou. Foi possível por conta desse curso de espanhol que eu fiz. Foram 3 anos, né, 2 anos e meio, 3 anos, que aí eu fui fazer. Então teve essa adaptação. E uma dessas adaptações me levou para fazer a matéria na ECA, a matéria do Valdomiro Vergueiro na ECA. E a partir desta matéria da ECA, surgiu a ideia de usar os textos da matéria para criar um livro, que era o Como Usar Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula, que foi publicado em 2004 pela editora Contexto. Essa matéria acho que eu fiz em 2004 mesmo, acho que o primeiro semestre, o livro já saiu no segundo semestre. E a partir daí eu comecei a frequentar as reuniões do Observatório de História. Deixa eu corrigir. Na época era Núcleo de Histórias em Quadrinhos da Universidade de São Paulo, e depois virou Observatório de Histórias em Quadrinhos. Então, assim, mas tudo isso, toda essa costura veio por conta do observatório, também do observatório, mas por conta do doutorado direto. Então, foi uma decisão que teve uma série de consequências que a gente está brincando tanto de multiverso, né? Talvez tenha um Paulo que tenha feito mestrado em outro multiverso e eu vou encontrá-lo em algum filme do Homem-Aranha aí, mas o Paulo desta realidade optou por isso e todas as consequências foram essas e não me arrependo não. Deste universo não me arrependo não, do outro não sei, mas deste aqui eu não me arrependo dessa decisão não. Bom, aí eu sei que eu comecei a frequentar o então núcleo de pesquisa de histórias em quadrinhos em 2007, que foi quando eu conheci vocês, né? Vocês já frequentavam o grupo. Eu cheguei a entrar lá fiz o processo seletivo naquele ano, mas eu não fiz com o Valdomiro, eu fiz no departamento de cinema, porque eu já participava há alguns meses, e eu lembro que o Valdomiro, já tinham várias pessoas querendo fazer o mestrado com o Valdomiro, e eu lembro que o Nobu era um dos nomes, né? E eu falei, nossa, eu vi os nomes que estavam ali, que participavam no grupo, eu falei, tô lascado, vou pegar. O que é uma bobagem, porque o outro professor também estava com concorrência alta, então eu podia testar qualquer um deles, né? Uhum. Então eu cheguei, passei na prova, não passei na entrevista, porque entraram, tinham candidatos na parte de cinema também muito bons, mas naquele ano específico que eu conheci, entrei no observatório, foram aprovados o Nobu e o Pedro Bahia, acho que foram os dois que entraram naquele ano, 2007. Pedro Bahia, acho que o Pedro foi só o outro ano. Saudoso Pedro Bahia. O Pedro foi no outro ano. Quem que entrou com você em 2007? Eu não me lembro quem foi, mas acho que o Pedro, se não me engano, o Pedro foi no outro ano que ele entrou. Eu lembro que eram os dois, pelo menos na época que o Valdomiro contava. Sim, sim. Mas aí eu fiz uma especialização de política e relações internacionais no meio do caminho e só fui entrar no mestrado em 2011, né? Mas nesse meio tempo eu fui acompanhando a trajetória dos meus colegas e aí eu vi a evolução do trabalho do Nobu. E aí, no caso, o Nobu ele já tinha como exemplo o Paulo Ramos, como essa questão do doutorado direto. Mas aí eu passo a palavra para o Nobu, já que ele já tinha esse exemplo, primeiro se ele esperava isso, né? E como é que foi essa trajetória, que você contasse para a gente também. Bom, antes de mais nada, eu não me considero assim um acadêmico puro sangue, né, como fala, porque eu demorei para fazer uma pós-graduação. Na verdade, eu sou uma pessoa de publicidade, né, trabalho ainda, faço alguns freelas, coisas e tal, mas trabalhava em agência. E ritmo de agência era uma coisa muito complicada, porque os horários eram muito ruins, né, a gente saía muito tarde, mas eu sempre gostei de quadrinhos. Aí comecei a frequentar, na época, o Núcleo, né, hoje Observatório, em 2003, graças a um encontro assim, muito fortuito com o Rodrigo Arco e Flecha, que inclusive estava fazendo um trabalho de mestrado, coisa e tal. Aí eu já tinha ouvido falar do Núcleo, né, mas eu achava, não, só participa quem é acadêmico, quem é pesquisador da área. E ele falou, não, Nubu, né? Tanto é assim, ó, tal dia vai ter uma reunião, você vem, que eu te apresento para o professor Valdomiro Vergueiro. Né? A orientação era,
qualquer um frequenta, não tem problema. Não, mas é verdade, não precisa ter uma qualificação especificamente, coisa e tal, de quadrinhos. Aí eu fui. E, assim, eu já tinha interesse, durante 2 anos eu escrevi sobre quadrinhos para um jornal de São José dos Campos, né, no Vale Paraibano. Gostava, assim, acompanhava, lia sobre o assunto, mas estava um pouco afastado. E quando eu comecei a me aproximar de novo dos quadrinhos, esse interesse em estudar os quadrinhos, foi graças ao Observatório, né? Aí eu comecei eu era um dos mais assíduos, né? Não gostava de perder reunião, porque é a única oportunidade do mês de conversar sobre quadrinhos com pessoas que gostam de falar sobre isso, né? Porque normalmente você começa a falar, pô, né? Hoje não, hoje mudou bastante o perfil, mas até aquela época você fala, eu gosto de quadrinhos. Aí a pessoa, eu também, eu li Maurício de Souza. Aí você insiste, a pessoa, mas eu só gosto de Maurício de Souza. Você ficava chato, né? Porque você quer continuar o assunto e a pessoa, não quero mais falar sobre isso, saco, né? Mas aí, lá não, você vai no encontro do Observatório, todo mundo é muito afim de falar sobre quadrinhos. Então eu me senti muito bem ambientado, fui muito bem recebido, né? Pelas pessoas que estavam lá, o professor Valdomiro, o Roberto. E o Roberto, eu lembro que quando eu li o livro dele, para reler... Contextualizando aí, Roberto Elísio dos Santos, que é o vice-coordenador do Observatório, também doutor. Tá. E eu tinha lido esse livro e falei, nossa, o cara que escreveu esse livro maravilhoso está aqui, né, me recebendo, né? Inclusive, o Roberto, além de manjar muito de quadrinhos, manja muito de cinema. Então ele trazia muitas referências, comentava uma coisa, tal ator, tal diretor, e eu me sentia assim num lugar muito acolhedor, né? Realmente o Observatório, eu acho que ele sempre teve isso de positivo, né? Não tem aquela coisa de aqui é um meio acadêmico, não, é uma coisa mais informal, é uma coisa muito mais próxima da gente. Bom, aí frequentava, e como eu havia comentado, eu trabalhava como redator, né, numa agência de publicidade, mas eu sempre quis dar aula. E aconteceu de uma pessoa que já tinha sido minha coordenadora no departamento de marketing onde eu trabalhei, ela estava como coordenadora de um curso de publicidade na Oswaldo Cruz, né, Faculdade Oswaldo Cruz, que fica na Barra Funda, bairro de São Paulo. Ela me convidou, eu estava muito afim de dar aula, né, ela sabia, e naquela época não exigia que tivesse especialização, pós-graduação, né? E eu tinha uma boa experiência em comunicação corporativa. E eu fui dar aula justamente sobre comunicação corporativa, para curso de marketing, de publicidade, e fui tocando a vida. Chegou um ponto em que eu falei, puxa, eu preciso me aprimorar como professor, né? Já que eu quero ser um professor, né? Me propus a ser, eu quero me tornar um professor melhor e vou fazer uma pós-graduação. Aí, bom, pós-graduação, mestrado. Mestrado sobre que assunto? E eu repito essa piada há muito tempo, né? Eu não queria fazer sobre quadrinhos porque seria levar muito a sério, com muita profundidade, algo que eu fazia por curtição, né? E vou repetir o que eu sempre falo. O que o Snoopy ia pensar de mim se eu começasse a, né, fazer altas teorizações sobre quadrinhos, coisa e tal? Mas, por outro lado, eu pensava, eu tenho um acervo razoável, um interesse em pesquisar. Por que não sobre quadrinhos? Né, já que eu vou ficar 3, né, 4 anos, né, para fazer o mestrado, então que seja um assunto que eu realmente gostasse muito. Calhou naquela época, foi 2005, ou seja, antes de decidir fazer o mestrado, teve um curso no Centro Cultural São Paulo, que era um curso de quadrinhos que tinha a parte teórica, que quem ministrava era o professor Valdomiro Vergueiro e a professora Sônia Luiten. E tinha a parte prática, quem ministrava era o Jal e o Gual. Como eu trabalhava, né, e meu horário era muito complicado, eu conseguia ir, pelo menos na parte teórica, eu fui. Eu assistia às aulas teóricas, e assim, a parte prática, os alunos faziam uma história em quadrinhos que ia fazer um fanzine. Uma publicação, inclusive, saiu, acho que tinha umas 200 páginas, estava da Putz Grila. E a proposta do professor Valdomiro era que também os alunos dessa parte teórica escrevessem um artigo, né, e fosse publicado numa revista a ser lançada pelo Centro Cultural. E já me veio nessa ideia, para um artigo, uma ideia sobre personagens negros no Brasil, né? Isso, independentemente de levar isso com uma pesquisa um pouco mais extensa, mas era um tema que já me incomodava naquela época, porque eu sentia falta de personagens negros, né? Eu via que a proporção era muito irregular, muito injusto, né? Muito desigual. Mas, imagina, fazer um trabalho sobre vale só um detalhe. Naquela época, 2007. Isso foi em 2005. Esse curso no CCSP... Não é tão longe assim, né? Isso que é o detalhe. E como mudou de lá para cá, né? Acho que mudou só demais.
né? Então, nesse aspecto, para minha felicidade, né, o universo que, assim, o meu objeto de pesquisa, o recorte que eu havia feito, né, ele se ampliou demais nos últimos tempos, né, então isso é muito positivo. Mas aí ficou a ideia, o artigo nem foi escrito, né, porque acabou não dando certo, as pessoas acabaram não entregando o trabalho para essa publicação desse curso, e aí toquei a vida. Só que mesmo já nesse ano saiu um livro sobre o Tico-Tico, Centenário Tico-Tico. E o organizador desse livro, eram dois organizadores, né, o professor Roberto Elísio e o professor Valdomiro, e eles estavam juntando os capítulos, e o Franco de Rosa era o editor. E eu já tinha um contato com ele, já conhecia o Franco de Rosa, e ele falou, Nobu, a gente precisava de mais um capítulo, pelo menos, você não quer escrever um sobre personagens estrangeiros? E ele me deu um desafio, ele me mostrou a imagem de um personagem, né, e ele falou, nós não sabemos que personagem é esse. E aí eu fui conseguir, né, fazer uma pesquisa, achei o personagem, né, e aí, olha, o personagem é esse, saía numa revista Corriere della Sera italiana, tal, tal, ele, pô, que legal. E então meu capítulo foi sobre os personagens estrangeiros no Tico-Tico. Eu acho que isso, né, isso foi paralelo, o professor Valdomiro nem sabia que eu ia participar disso, porque eu não tinha essa intimidade, essa proximidade com o pessoal do observatório, né. É claro, eles me acolhiam bem, tinha esse contato, mas não tinha essa amizade, né? Nunca cheguei a sentar, opa, vamos conversar, né? E aí acho que isso também influenciou bastante, né? A mudar, a ter uma imagem a respeito do Nobu, pesquisador, Nobu que gosta de se aprofundar no estudo. E, como eu falei, fui convidado para dar aula na Oswaldo Cruz, queria me aprimorar. Falei, bom, já que eu estou aqui na ECA, né? Estou frequentando o observatório, eu vou perguntar, né? Naquela época você escolhia, hoje é diferente, né? A ECA sempre muda os critérios, o tipo de prova. Teve ano que o conteúdo da prova era tudo que estava na revista, né, de comunicação lá. Mas acho que na nossa época era uma bibliografia mais longa, né? Caiu acho que uns 5, 6, 7 livros. Vários livros, não eram só as publicações, não é só aquela da revista, né? O que eu tenho que fazer, o que é preciso, né? Qual é o caminho? Porque não existe um manual, uma Opa. Repete, Nobu. É gozado, eu que saí do ar... As provas variam, naquela época, eu acho que você ia dizer que você escolhe o orientador, acho que era isso. Você podia se propor, né, a ser orientado por uma pessoa. Hoje não é mais assim, né? O próprio programa, é pela linha. Quem vai orientar, mudou bastante o perfil. Então, eu agendei com o professor Valdomiro, perguntei, né, olha, numa entrevista individual, né, perguntei, olha, o senhor toparia ser meu orientador caso eu passe pelo processo todo, né? Eu falei assim, acho que sim, né, você já tem um perfil. E porque eu sou uma pessoa já que quando fui fazer o mestrado já tinha uma certa idade, né? Não era uma criança, não era um moleque, não era recém-saído da faculdade. Então por isso que eu falo que eu não sou um acadêmico puro sangue por causa disso, né? Eu tenho uma trajetória profissional, muito tarde talvez eu tenha tentado fazer o mestrado, mas fui convicto de que queria fazer aquilo. Quando eu decidi fazer, bom, então vou fazer exatamente isso. Ele falou, se você apresentar um bom projeto, passar pela... Travou de novo, mas você sempre teve vontade de fazer um mestrado, e aí você consultou o Valdomiro, e aí você está criando uma expectativa e parando aí, né? Então, aí passei e comecei a fazer mestrado. Fiz normal, teve aquele problema da proficiência, aí tem uma série de coisas que eu perdi a prova da cultura inglesa, porque eu tinha feito um módulo só para fazer a inscrição, perdi a prazo de inscrição, até que descobri que tinha um lugar que fazia todos os dias. Aí fui lá, fiz, pum, passei, né, normal, fiz os créditos e aí vem a qualificação. A participação na qualificação foi a professora Dilma de Mello e Silva, que na época era coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Cultura Africana, Afro-Brasileira, da ECA, e a professora Sônia Luiten, com quem eu já tinha algum contato, né, porque ela fazia parte da Brademe, então eu também, há 30 anos, tinha feito parte da Brademe, tinha assistido alguns filmes, inclusive, né, de animação que ela tinha trazido do Japão, né, naquela época não tinha streaming, não tinha DVD, era videocassete que ela trazia do Japão e levava no apartamento dela esse grupo para assistir, né? Então, eu me lembro de ter assistido pelo menos um filme, e ela me sorteou entre o pessoal uma camiseta de uma convenção de mangá, então eu me lembro de algumas coisas que a gente tinha em comum, mas nunca foi essa proximidade muito grande. Bom, a qualificação, a gente, por mais que tenha uma orientação boa, né, e o Valdomiro, nesse aspecto,
é dos orientadores mais impecáveis que a gente pode encontrar, né? Ele dá uma força, ele sempre fala, agora tem que escrever um artigo, escrevi artigo com ele, ó, tem que ir num evento. Eu lembro até que a gente foi no Dalasa, o Paulo Ramos também foi junto, né, lá na PUC. Né? E então o Nobu ele sempre... foi... Não, foi lá na PUC do Rio, não foi? Na PUC do Rio. E tem aí um bastidor que eu não vou perder a chance de botar o amigo numa situação constrangedora, né? Opa. O Nobu foi o primeiro congresso que o Nobu foi, um congresso internacional lá na PUC do Rio, pegamos todo o avião, fomos. Sim. Quando o Nobu aparece lá, a gente pôr gravata no congresso. Nobu, mas você não acha que você está um pouco... Não, isso aqui é um congresso internacional, né? Ele de paletó e gravata, muito elegante, representando os quadrinhos como os quadrinhos merecem, né? Ok, desculpa, mas, Nobu, claro, continua. Não, é porque é Latin American Studies Association, né? Então era um congresso, milhares de pessoas, filas enormes para conseguir comida, né? Nas lanchonetes. Eu lembro que foi um evento que foi terrível nesse aspecto, mas é uma experiência que, se não fosse o Valdomiro, olha, tem que participar, tem que ir atrás, tem que escrever, tem que... ele realmente é uma pessoa que incentiva muito, né? E nós três sabemos, né? E na qualificação, né, estava lá, por mais que eu me sentisse seguro em relação ao tema, em relação ao trabalho que estava desenvolvendo, sempre tem aquele negócio, vai que, sei lá, né, a Dilma fala, esse cara está falando besteira. Ou a Sônia fala, não, olha, isso aqui já foi explorado 500 vezes e ele está achando que... Então, dá uma certa insegurança, né? Por mais que maduro que você seja, por mais centrado que você esteja no dia, bate aquela insegurança de não ser aprovado. Simplesmente, olha, o trabalho não está em condições. Só que, para minha surpresa, a Sônia, no meio da conversa, né, da arguição, lá da qualificação, ela insinuou, né, o trabalho tem nível para tal. E a professora Dilma também, em certo momento, independentemente, né, não foi no mesmo momento que uma concordou com a outra, comentou alguma coisa assim, mas esse trabalho talvez tenha uma profundidade para um doutorado. E aí, aquele momento a gente sai, né, e depois fica naquela expectativa, né, aí o Valdomiro sai correndo, vai buscar um papel na secretaria lá do departamento, né? Aí fala, espera um pouquinho só, e volta, correndo, caramba, o que será que é, né? E aí eles anunciaram... é claro que um cara que foi fazer qualificação, sai o orientador correndo, vai buscar um papel na secretaria, a primeira coisa que vem na cabeça é tô reprovado, né? Você pensa, putz, né? Você pensa o pior, né? E lembrando que a professora Sônia Luiter é famosa por ser bastante rigorosa nas bancas, né? Ela é super rigorosa. Eu assim, quando eu faço análise como arguidor agora, né, eu me pauto pelo exemplo que eu tive assistindo, não a minha, na verdade, né? Claro que a minha, você está tão tenso, mas de outro, porque é assim também. Quando eu me propus a fazer, eu comecei a assistir, né? Vamos como é que é a coisa para na hora saber me comportar. Então eu fui assistir a do Paulo. Né? Inclusive, o ambiente lá na FIFELEC, pelo menos lá na Letras, né? É tudo solene, aquelas cadeiras de alto espaldar alto, fotos dos antigos chefes, sei lá, diretores, departamentos. O orientador de paletó e gravata, sabe? É uma coisa assim, muito solene. Né? E para mim, por isso também, né? Eu achava solene, eu acho que o mudou. doutorado direto era uma coisa assim, pro forma. Estava lá no regulamento, mas aqui é a mesma coisa assim, ninguém vai conseguir. É a mesma coisa tirar 11 de média. Você pode até tentar, mas não consegue. E o Paulo era. Então, desde aquele momento, eu falei, puxa, esse cara deve ser cabeçudo demais, não é possível. O doutorado direto era uma coisa que eu achava extremamente remota. Anos depois, ele confirma que eu realmente sou cabeçudo. Desde aquela época, ele já percebeu que eu sou cabeçudo. Elogioso isso, porque minha avó falava, você é muito cabeçudo, viu? Cabeçudo no sentido de ter uma cabeça boa, né? Se é no sentido vovó Chinen, eu acato. Sim, sim. E aí, quando fui chamado de novo para a sala lá para me comunicarem, né? Que aí o professor Valdomiro, obviamente, né? Até por etiqueta, nunca é o orientador, né, que propõe. Ele falou, olha, como ambas, né? Como as duas arguidoras propuseram, aí eu assim acatei e vamos encaminhar, só que depende de você. Mesma coisa que o Paulo comentou, né? Você pode aceitar ou não. Implica ter mais créditos, você tem que buscar créditos, né, para completar na época acho que eram 49 pontos, eu tinha só os 28, né, que eram necessários para o mestrado, e mais uma proficiência. Isso também não foi problema, né, porque
bom, se tem o que faz inglês todo dia, tem o Cervantes, que é um instituto que fica lá na Paraíso, né, que também faz. Você marca uma prova e faz. Então, espanhol não era tão complicado, né, dentro do nível que é exigido, né, que é uma proficiência mais técnica, né, leitura, leitura de pesquisa. Então, até que fui bem na prova e consegui. Mas, aquilo que eu estava comentando, eu trabalhava numa agência, eu dava aula à noite, né, na Oswaldo Cruz, sempre a partir do segundo período, porque eu nunca chegava no primeiro, e tinha que fazer os créditos. E na USP, né, ou pelo menos na ECA, a maioria das disciplinas são oferecidas durante o dia, né? Então eu tive que negociar com a empresa que eu trabalhava uma tarde, de quinta-feira, para fazer, acho que eu fazia 2 disciplinas na mesma tarde e uma noite, era uma loucura. Eu mal dava conta das leituras por causa disso, era muito complicado. Aí eu falei, bom, se eu vou ter que fazer um doutorado, vou ter que fazer mais disciplinas, eu vou ter que sair ou da faculdade ou sair do emprego. E aí eu optei por sair do emprego, né? Porque não fazia sentido. Se eu estou fazendo um mestrado, né, e agora o doutorado, para ser o melhor professor, e vou desistir de ser professor, né? Então eu, até por coerência, né, dessa ingresso na carreira acadêmica de fato, né, com mais propriedade, vamos dizer assim, eu larguei o emprego de redator, continuei fazendo uns freelas, né, para as agências, mas me dediquei mais, então, a essa parte de fazer o doutorado. Naquela época, não se permitia ter bolsa se você trabalhasse, né, se tivesse um outro emprego, qualquer outro vínculo. E calhou de quando eu estava, acho que já finalizando, eu fiz a minha defesa em 2013, né? Em 2011 para 2012, abriu-se a possibilidade, né, no CNPq, de você pode pleitear bolsa e a única condição é ser professor. Mas tinha uma condição, que era você se torna professor em decorrência de estar fazendo esse mestrado, o doutorado, né? Então, houve uma questão de interpretação, até que chamaram os alunos na época, né, os doutorandos, os mestrandos. Eu consegui a bolsa, né, porque alguém desistiu, abriu essa bolsa e eu já pleiteei, mesmo trabalhando como professor, e consegui. E aí chamaram uma reunião uma vez e falaram, olha, pode ser que vocês percam, porque parece que a bolsa só pode ser destinada a quem é professor em decorrência de estar fazendo doutorado. Ou seja, quem já era professor não pode. Mas vocês fiquem, né, na miúda. Se acontecer isso, a gente vai resolver isso, como foi dado o andamento, como a própria USP, né, encaminhou e a coisa foi aceita, a culpa não seria minha, né? Então, eu não teria que ressarcir os valores já pagos, né? Mas eu tive, então, 1 ano praticamente de bolsa, né? E a bolsa, além da bolsa, tinha aquela verba de bancada, né, que o pessoal falou para comprar material. E eu comprava gibi, a festa da USP com dinheiro, com aquela verba de bancada, porque se você não gasta, você tem que devolver, né? Você tem que anotar tudo, né? Você tem que devolver. Então, eu gastava com gibis. Ai, vou ser obrigado a gastar essa verba com quadrinhos, que coisa, que sacrifício tremendo que eu estou fazendo. Então, foi realmente uma fase interessante nesse aspecto. Eu continuava dando aula, tinha meu salário de professor, é claro que não era, eu dava acho que 3 vezes por semana só, né? 3 noites, complementando com a verba da bolsa e fazendo meu doutorado, né? Então, foi assim que aconteceu, mas eu também, como o Paulo, né? Eu nunca ia imaginar que fosse fazer um doutorado direto. Para mim foi uma honra, né? E o próprio Valdomiro falando, acho que em 20 anos que ele orientava, né, ou 20 e tantos anos, foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Foi o primeiro doutorado, um mestrado que vai para doutorado direto, aí logo na sequência teve o seu caso, né? Então, para mim foi uma honra, pô, deve ser bonzão, pô, doutorado direto, só que tem o seu contra também, né? Eu perdi os pontos, né, que até hoje não recuperei porque eu não fiz o pós-doc ainda, né? Eu fui alertado pelo o professor que participou da minha banca, o Leandro Leonardo. Ele falou, Nobu, você sabe que você perdeu os pontos do mestrado, né? Eu nem me importava com isso, né? Eu achava que, será? Ele falou, né? Então, se você, num fator de desempate, você pode ser prejudicado. Então, uma dica, faça um pós-doc urgentemente, só que até hoje eu ainda não falhei, sanei essa falha, né? Preciso de alguma maneira, fazer um pós-doc aí, se eu quiser realmente ainda, né, fechar esse rombo enorme que está no meu currículo acadêmico. Bom, rombo enorme, você está sendo um pouco...
Não, mas, Você tem pô, um livro que é referência, pelo amor de Deus, que é o Negro nos Quadrinhos Brasileiros. Pelo amor de Deus, discordo do rombo enorme aí, mas acho que contribuições, sim, mas rombo enorme, não. Né? Mas, enfim, eu acompanhei a trajetória do Nobu, né, na ECA. Inclusive, eu tive a oportunidade até de ver a banca de defesa, né, uma banca bem interessante, inclusive pedagógica para todos os colegas que estavam ali, né, para a gente aprender. Estava lá também na plateia. E, como eu falei, eu entrei em 2011. Antes disso, eu fiz uma especialização, né, de política e relações internacionais e, ao mesmo tempo, trabalhava com jornalismo. Eu trabalhei como editor freela na Editora Abril, na revista Contigo. Tive a oportunidade de realizar meu sonho de também colaborar com textos para as revistas Disney, os quadrinhos Disney. Então, eu fiz em algumas edições especiais, do Tio Patinhas, do Zé Carioca. Inclusive, tive a honra de receber um elogio direto do Roberto Tivita, né? Um pouco antes dele falecer. Ele leu a edição e mandou um elogio para a redação com meu nome. Parabéns ao Selby, ela colocou meu nome inteiro lá pelo excelente texto do Zé Carioca, né? E foi aí que eu comecei, inclusive, a confiar mais na qualidade do meu texto, né? Eu não era um bom aluno de redação na escola, né? Só fui passar a confiar muito mais durante a pós-graduação. Mas eu entrei em 2007 no grupo de pesquisa, né, no núcleo na época. No mestrado entrei em 2011. Ali houve a oportunidade de conseguir uma bolsa. Eu tentei pela CAPES e não deu certo. E aí, ao mesmo tempo, tentei pela FAPESP. E na época, eu lembro que a economia estava muito boa com essa questão de ICMS. Falavam, não, acho que dessa vez vai ter bolsa da FAPESP boa, só que eu não conhecia ninguém que tinha bolsa FAPESP de quadrinhos, né? E calhou naquela época que eu consegui uma bolsa de mestrado e o nosso colega Juscelino também conseguiu uma bolsa pela FAPESP. Isso foi muito bom, porque aí eu consegui realmente me focar exclusivamente na pesquisa. Tive a oportunidade de fazer viagens de pesquisa, que para mim foi muito importante. Inclusive, até no próprio doutorado, eu tive a chance de visitar os estúdios Disney, né, com o Floyd Norman, que é uma pessoa que começou na Disney em 1956 e trabalhou em animação, em quadrinhos. Então, foi muito melhor do que fazer um tour com alguém das relações públicas da Disney, né? Estava fazendo um tour com alguém que trabalhou mesmo nas produções. E tive a oportunidade também de ampliar muito a minha bibliografia, né? Eu falo que boa parte das estantes que eu tenho aqui de livros é graças a essa bolsa da FAPESP, né? Então é sempre bom falar que esse apoio é muito importante. E nesse meio tempo eu acompanhei, como o Nobu fala, a defesa dos colegas, né? E acompanhando o que era discutido, né? E eu falava assim, o que eu poderia apresentar com mais qualidade a minha pesquisa que chamasse mais atenção, né? Porque era quadrinhos de animação Disney, eu tinha muito medo de ficar, de certa forma, como é o relatório, a parte introdutória, né? A primeira parte do relatório, eu falei, ficava com medo de ser uma espécie de réplica da pesquisa do professor Roberto Elísio. E uma coisa que eu prestei atenção na pesquisa de vocês, né? No caso que a gente sempre vai se inspirar pelos colegas do grupo, né? Do Nobu, do Paulo. Eu acho que talvez isso explique também, né? O bom nível da qualidade dessas pesquisas, é que eu percebia que a fundamentação teórica de vocês, ali o capítulo 1, era muito em cima do objeto que vocês estavam tratando. Então, não era uma introdução abstrata, como muitas vezes a gente vê, né, em trabalhos acadêmicos. Então, você vai falar, por exemplo, vai falar sobre o Batman, e geralmente tem um capítulo inteiro sobre a história dos quadrinhos para chegar ao Batman, né? Então, você olha a pesquisa do Nobu, ele já falava sobre a realidade do negro já lá no começo da pesquisa, né? Assim como o Paulo. Então, o que eu fiz, eu acho que isso acabou chamando a atenção da banca,
é que eu fiz todo um panorama do que se pesquisava de Disney em várias correntes teóricas. Então, o que a escola de Frankfurt falava sobre Disney? Então, eu fui lá, o que o Benjamin e o Adorno falavam sobre Mickey Mouse. O que o Matelart, o Dorfman e outros pesquisadores aqui na América do Sul falavam. Então, eu fui atrás deles, fui atrás do professor José de Souza Martins, professor Orlando Miranda, então, pesquisadores daqui que falavam sobre isso. Eu tive aula com Orlando Miranda. Então, fiz Ciências Sociais na USP, na graduação, e não terminei o curso de Ciências Sociais. Mas eu tive Orlando Pinto de Miranda. Que é tipo aliás, um corte, fazer um corte aqui, eu estudei no uma mestrado. Figura esse cara. No mestrado, eu estudei com a filha dele. Né? E aí, durante uma das aulas, o professor, na época, era o professor Valdemir Caldas, ele abriu espaço para a gente falar das pesquisas, né? E eu falei, minha pesquisa é sobre quadrinhos e animação Disney, né? Aí ele falou, olha, a colega aqui é filha do professor Orlando Miranda, que malhou os quadrinhos Disney aqui, falou, né? Fez uma crítica, né? Inspirada, né? No paralelo Pato Donald, né? Mas ele falou, né? Uma pesquisa válida, enfim, da época, enfim, né? Aí ela ouviu a minha apresentação, né? Aí eu lembro que até ela comentou, falou assim, olha, não liga não, porque eu sei que o meu pai, ele criticava a Disney, mas quando eu tive a oportunidade de ir para a França, a primeira coisa que eu fiz foi visitar a Disneylândia de Paris, viu? Então, não foi influência para mim não gostar de Disney, né? Então, eu fiquei mais empolgado para falar sobre o projeto. Mas o meu início, né, do relatório, ele foi muito em cima disso. Então, lá dos europeus, eu fui atrás do que o Humberto Eco falou sobre Disney, aquele autor do Apocalipse, do Simulacros e Simulações, Jean Baudrillard também, que fala sobre Disney. Fui atrás, como eu falei dos marxistas, eu fui atrás do que falavam os liberais, então fui atrás lá do Alan Swingwood. Então foi um trabalho, o relatório, a parte inicial, ela foi muito abrangente em trazer o que era, como o objeto de pesquisa era analisado por várias correntes. Eu acho que isso chamou muita atenção nessa banca de qualificação. Lógico que não era só isso, já tinha uns 2 capítulos ali introdutórios sobre quadrinhos Disney, sobre essa questão de produção e inovação. Eu não quis falar muito sobre uma coisa que eu acho que não está muito bem tratada na tese como eu gostaria, que era a minha meta, mas eu acho que não deu, que era essa questão de universos, né? Como que você monta uma estrutura de produção para trabalhar um universo de personagens, que na época era difícil para eu explicar, até que chegou uma época que o Henry Jenkins fez uma palestra sobre isso, aí todo mundo passou a entender melhor, né? O pessoal, não, acho que faz sentido isso, mas eu já pensava isso na época do mestrado, né? E aí teve o exame de qualificação. Na época, a banca foi formada pelo professor Valdemir Caldas, que foi o meu professor da disciplina, e o professor Roberto Elísio dos Santos, né? Então, teve a arguição, né? Que para mim foi... geralmente as pessoas ficam muito nervosas, mas tanto as arguições quanto a defesa, para mim, eu não fiquei tão nervoso assim, mas fiquei tranquilo, respondi as questões. Como aconteceu com o Nobu, eu senti pelos comentários que teve essa sensação de que, principalmente, acho que por essa primeira parte que eu fiz essa análise dos autores que chamou muita atenção, né? E aí tem aquele momento que você sai da sala, e para mim, eu acho que esse é um dos momentos mais marcantes para mim, porque eu fiquei naquele corredorzinho da biblioteconomia lá da ECA, onde tinha os sofás ali, as poltronas, e eu lembro que estava totalmente deserto. Não sei o que aconteceu na ECA naquele dia, que eu fiquei sozinho, não tinha ninguém ali. Aí estava sozinho, ficaram na reunião, né? E eu sei que demorou um pouco, né? Eu pensei até o professor Valdemir, assim, a exemplo do que a Sônia fez com o Nobu, ele chegou a falar, assim, olha, eu acho que para o que a gente vê aqui na comunicação, o seu trabalho, ele está com mais cara de doutorado do que de mestrado. E acho que isso o Nobu não sabia, mas aconteceu uma cena muito similar à dele. Eu vi o Valdomiro sair correndo da sala.
estavam lá na arguição, ele saiu correndo, entrou na secretaria, mas nem falou comigo, ele entrou direto na secretaria. Então, os orientandos do Valdomiro já sabem. Se o Valdomiro sai correndo de alguma banca dele, é que é um doutorado direto. Aí ele saiu correndo e ele pegou um papel em branco e voltou correndo para a sala. Aí eu fiquei pensando, mas não falou nada nessa hora para mim. Ele saiu, voltou. Aí eu acho que depois ele voltou para pegar mais alguma coisa. Aí ele, digamos que ele estava numa corrida mais lenta, ele parou para mim e falou assim, olha, a banca chegou a um consenso de que seu trabalho merece a promoção de nível para o doutorado. Você deseja isso? Você quer isso? Assim como aconteceu com vocês, né? A escolha é do pesquisador. Ele falou assim, olha, você vai ser anunciado, a banca vai falar, a gente vai falar isso, né, da promoção de nível, mas cabe a você decidir se você quer ou não, né? Sim. Eu sabia já dessa questão, né, dos pontos que se falavam muito, mas no final eu falei, quer saber? Eu lembro que foi tanto trabalho, tanto estresse para entrar no mestrado, que a primeira coisa que eu pensei eu ia terminar o mestrado e eu ia ter toda a burocracia de novo para entrar no doutorado, eu já não sabia se eu ia fazer ou não, porque talvez eu parasse até no mestrado por um tempo, não sei se eu faria direto, entrar de novo para o doutorado, mas eu acabei aceitando, e uma curiosidade, né, porque muita gente que está assistindo pode pensar, mas o professor Roberto Elísio é do grupo e pesquisa a Disney, e ele que falou isso, aí eu fiquei sabendo na banca que a pessoa que indicou foi o professor Valdenir Caldas, né? O que para nós foi muito bom, até o Valdomiro depois comentou que é muito bom, que foi um professor externo que fez essa avaliação de qualidade para passar, então não foi, embora não haveria nenhum demérito se fosse o professor Roberto a indicar, como foi a professora Sônia, mas pelo fato de ser alguém que não é do grupo de quadrinhos, ver essa qualidade no trabalho, para nós foi muito especial e enfim, deu para nós assim uma sensação muito mais segura sobre o andamento do trabalho, né? Lógico que teve toda essa burocracia, né, de papelada para pós-graduação aprovar. Eu tive um certo estresse também com a proficiência, porque no mestrado eu já tinha tido um problema, porque como eu tentei por vários anos, o meu certificado do exame da própria USP tinha vencido, e quando eu fiz para aquele ano específico de 2011, por um ponto eu não passei, aí eu já tinha sido aprovado no mestrado da USP, e eu tive que correr para fazer uma prova lá na União Cultural Brasil-Estados Unidos, que era uma prova muito mais longa, acho que era uma prova que tinha mais de 60 questões, e ali eu passei com nota 9, uma coisa assim, aí eu passei, e aí eu tive essa mesma coisa do Nobu, falei, e agora, o que eu faço? Né? Uns meses antes da qualificação, eu tinha feito um intensivo de francês, num curso ligado ali, que tem uma vinculação com uns alunos acho que da FEA, mas eu fiquei com medo de fazer o exame de proficiência de francês, porque, enfim, era um intensivo básico, né? E aí o que eu fiz foi YouTube na veia. Eu fiz um intensivo de espanhol com uma moça que dava aula. Nossa, época não tinha YouTube, viu? Não tinha, pô. Então, não tinha, meu caro. Era na raça. Tinha uma professora que, inclusive, eu queria até lembrar o nome, porque foi um intensivo muito bom, embora eu já soubesse, já li alguma coisa, né? Mas foi muito bom para pegar mais detalhes, né, de gramática, né, de espanhol, porque a prova é proficiência mais texto, né, leitura e interpretação. Fui no Colégio Miguel de Cervantes, que fazia uma prova reconhecida pela USP, e era uma prova com os textos longos também. Para minha surpresa e felicidade, eu passei com uma nota 9,6, alguma coisa, de proficiência em espanhol, e consegui fazer essa promoção de nível para o doutorado direto, né? O que mudou basicamente assim é que eu lembro que quando eu cumpri as disciplinas do mestrado, eu não tinha, não sei se aconteceu com vocês isso, eu não tinha feito nenhuma matéria de metodologia. Então, na época, o professor Valdomiro falou, olha, né, você não fez, eu já tinha cumprido as quatro disciplinas, né, os créditos do mestrado. Se você depois vier a fazer um doutorado, você faz uma disciplina de metodologia, né?
Só que aí ficou uma situação assim, pô, mas você passou de nível para doutorado direto. Será que vale a pena você fazer uma disciplina Agora de não mais, metodologia? né? Eu acho que não, né? Então, esse foi uma das mudanças de planos, né? Então, eu não precisei fazer uma disciplina de metodologia. Eu acabei fazendo uma de economia de informação, fiz, enfim, fiz de cinema também, história e cinema dos Estados Unidos, uma disciplina muito boa. A pesquisa em si ela não teve grandes alterações, né? Foram mudanças de ordem de capítulo, né? O Valdomiro ele tem uma qualidade muito boa, porque ele faz uma orientação bem específica para cada tipo de orientando. Eu falo que eu acho que não é só com ele, eu acho que com outros professores também eu sou um orientando mais solto, né? Então eu vou produzindo e não é uma coisa que todo dia eu estou mandando material, então eu demoro um certo tempo para apresentar esse material e aí a gente faz uma revisão mais pesada nesses textos, mas no final acabou sendo uma experiência muito boa para mim. Foi no começo assustador, porque na FAPESP depois eu também tive uma burocracia também para mudar todo o nível lá também, mas o parecerista também tem que avalizar, e no caso teve essa aprovação também, então o parecerista falou, concordo com a banca que o seu trabalho merece passar para o doutorado, assim como a avaliadora da PUC, que depois eu vim a saber que é uma professora da PUC aqui de São Paulo, que avaliou também todo o material, então fiquei contente. Então, o trabalho, assim, foi um susto inicial, mas no fim das contas foi um trabalho que valeu a pena e me deixou, assim, muito honrado de saber depois que 3 pessoas, né, do grupo do Observatório de Histórias em Quadrinhos conseguiram essa façanha, né? A gente pode chamar disso. Acho que a gente nunca conversou assim, nesse nível de profundidade sobre as experiências de cada um, né? E é curioso. Opa, travou. Opa. Que a gente se encontra esse canal. Repete, Paulo. Eu travei. Eu vou tentar, tá flutuando aqui. É interessante que a gente já conversou tantas vezes, né? E o que eu acho curioso, a gente nunca conversou com esse nível de profundidade sobre essa experiência de cada um dos 3, e a gente opta agora pelo canal do Observatório para fazer essa conversa, isso que eu acho curioso. Mas que é interessante que há pontos, as experiências são diferentes, porque cada pessoa tem uma experiência pessoal, mas ela tem, assim, alguns pontos bem comuns, né? Acho que a surpresa não estava na agenda, assim, de nenhum de nós 3 fazer um doutorado direto. Segundo, a adaptação que isso demandou acadêmica. Fazer mais matérias, né, ir atrás de uma prova, porque você mudou para um doutorado. Um planejamento de vida que altera também, porque você imaginava que ia terminar daí a 6 meses, você vai terminar daí a 3 anos, sei lá, depende do prazo de cada um. E o ponto que eu acho mais importante, que me pareceu unir as 3 histórias, o rigor. Eu acho que tinha, dos 3 aqui, eu falo por mim, mas eu ouvi de vocês, um rigor na pesquisa, né? Assim, um rigor de tentar produzir uma coisa que fosse o melhor possível, o mais referencial possível, que é uma coisa que hoje eu sinto, até com pesar, que nem todos têm, né? Nas bancas que a gente vai pela vida, a gente vê experiências de vários tipos, né? Mas é um rigor que, por isso que eu disse, meu orientador era muito rigoroso, no melhor sentido da expressão. Vocês também disseram, Valdomiro é muito rigoroso, no melhor sentido da expressão, porque a pesquisa científica demanda rigor. Isso que é o ponto, ela demanda rigor. E quando é sobre quadrinhos, é vezes 2, e aí é o Valdomiro especificamente que comenta, porque as pesquisas de quadrinhos são... eram mais, né? O Nobu colocou, elas eram mais excepcionais, vamos dizer assim, no sentido de serem exceções, né? Hoje são bem mais comuns, mas 2005, 2007, 2007 não havia 8 doutores, por exemplo, em quadrinhos no país, para formar o GT do Intercom, que a regra do Intercom pedia que houvesse pelo menos 8 doutores no grupo lá. Sumi de novo e voltei de novo, né?
E por conta disso, o Intercom deixou de ter um grupo específico de quadrinhos de pesquisa. O Intercom é um congresso importante da área de, acho que é o principal, né, da área de comunicação no país, para ver como era a coisa, né? Então, eu só queria observar que eu acho, é claro que eu não fui atrás dessa informação, mas eu devo ter sido a única pessoa que fez 2 disciplinas de pós-graduação de quadrinhos. Porque eu fiz, no mestrado eu fiz a do Valdomiro, né, que ele oferecia, essa foi extinta, e aí uma nova disciplina foi criada com o Paulo, sendo um dos instrutores. Era leituras críticas de histórias em quadrinhos. De quadrinhos, Era. Foi, acho que a primeira que eu ministrava turma, com o Valdomiro Verguer. Que eu ministrava com o Valdomiro. Então, olha, foi justamente coisa, quando eu fui para o doutorado direto, surgiu essa disciplina. Eu já estava matriculado na disciplina do Adilson Citelli, né, de Educomunicação, porque eu achei, bom, já que eu vou fazer alguma disciplina mais, então acho que tem a ver, e cara, também tinha que conciliar horários, né? Como eu falei, eu ainda continuava dando aula, tal. Foi quando apareceu a disciplina, porque estava em processo de aprovação, né, coisa, aí quando foi anunciada, eu larguei a outra e fiz a inscrição nessa. O Adilson uma vez chegou, ele não conhecia. Eu não sabia quem eu era, né? Assim, mas ele falou, olha, você não fez a minha disciplina. Sério, sem brincadeira, você desistiu da minha disciplina. Como assim, bravo, né? Dando uma bronca mesmo. Não sei lá se foi uma vez que foi assistir uma banca, ou como é que foi, mas no corredor lá ele deu uma dura. E ele não era uma pessoa que eu tinha muito contato, né? Eu conhecia mais, eu encontrava mais ele quando a gente ia tomar café na salinha ali com o professor Valdomiro, aí ele entrava, cumprimentava o Valdomiro, conversava com ele, alguma coisa assim, e aí a gente se cumprimentava. Mas eu deixei de fazer a disciplina dele, eu não ia, imagina, apareceu mais uma disciplina de quadrinhos, vou deixar de fazer, então no meu histórico de pós-graduação, do meu doutorado, eu tenho 2 disciplinas de quadrinhos. 2. Olha, que qual era o nome da primeira disciplina? Você lembra, Nobu? Putz, eu não estou lembrado qual que era. Essa primeira eu fiz também, viu? Essa primeira eu fiz também. Era mais, acho que tinha mais uma existência maior, né? Eu não me lembro o nome, mas eu lembro que ela começava com, olha, vamos ler esse texto que era em inglês, com diferentes perspectivas sobre quadrinhos. E aí tinha perspectiva publicitária, política, não sei o quê. E eu discordava dessa classificação porque não tinha uma perspectiva de linguagem. E, claro que eu estava puxando sardinha para o então mestrado que eu estava fazendo, né? Mas eu realmente achava que faltava. Ainda hoje tanto que uma defesa que eu tinha é que a área de letras, linguística, literatura, enfim, que ela tivesse um espaço para estudar quadrinhos. Que na verdade eu acho que não só isso. Acho que hoje a gente converge para que cada área tenha seu olhar sobre quadrinhos, né? Então, assim, daquela classificação, talvez ela não esgotasse por si só, porque se a gente teve um doutorado em medicina sobre quadrinhos, então, meu caro, aquela lista... Leila, que defendeu na escola. Mas eu lembro disso, mas eu não me lembro o nome da disciplina. Posso buscar no histórico e ver, mas eu realmente não lembro. Aí, por algum motivo, a ECA teve que fazer uma outra atualização, não sei. Aí o Valdomiro convidou e a gente fez a leituras críticas de histórias e quadrinhos. E eu assisti as 2. Era bem legal. Era bem legal. Mas, enfim, o Paulo ele chamou a atenção dessa questão do rigor, né? Eu acho que isso, a gente, não só por nós 3, mas eu acho que a gente, por pesquisas dos colegas, a gente observa também uma atenção ao rigor, até porque, lembrando aqui os juízes do STF, né, há de se observar a liturgia, né? Tem que prestar muita atenção no que a gente faz em pesquisa acadêmica, em histórias em quadrinhos, como o Paulo já disse, né? Data venia. Mas eu lembro que quando eu passei para o doutorado direto, eu tive essa preocupação do Paulo, né? Essa questão do emprego, né? Como que eu ia fazer depois, porque eu ficaria sem o título do mestrado. Então eu lembro que eu tentei. Engraçado que, assim, de memória, eu acho que o Valdomiro nunca me cobrou isso. Nunca, nem aquela questão da publicação dos artigos que eram obrigatórios, né? Que você tinha um número mínimo de... Né? Eu lembro, inclusive, que eu publiquei a minha iniciação científica da época da graduação, que falava sobre animação. Eu acho que eu nem cheguei a falar para ele, porque foi bem no comecinho do curso. Eu enviei esse artigo eu fiz na graduação e foi aceito.
e foi publicado, e o que eu fiz foi tentar aproveitar ao máximo o espaço que eu tinha, não só no mestrado, mas logo depois, quando passou para o doutorado. Então, eu tentei ao máximo publicar artigos, né? Consegui, inclusive, numa revista lá em Portugal. Fiz também, não sei se o Nobu chegou a fazer, mas o estágio PAI, o estágio docente Sim. da ECA, que para que eu todos meio, nós fizemos esse, viu? Eu fiz meio 4 vezes esse PAI. Eu fiquei meio desesperado. 4 vezes. Eu achava que eu tinha que pegar experiência para docência. Eu fiz, por isso que eu falei, eu fui de cabeça mesmo. Eu fiz 4 vezes. E pelo que eu vejo em concursos, ele é considerado ponto como experiência, né? Você ter Nossa, aprendi muito com isso. Eu já vi colegas que, por exemplo, nunca deram aula em universidade, mas com o certificado do estágio contou ponto como experiência, né? Bem interessante isso. Mas na época, eu fiquei desesperado porque quem tinha a bolsa FAPESP não era prioridade. A prioridade é quem tinha a bolsa da CAPES, CNPq, e o FAPESP ficava para trás, né? Mas por conta dessa coisa da experiência, porque a FAPESP não tinha esse espaço de poder trabalhar tantas horas, não, era exclusivo, não tinha como, não tinha jeitinho. Então, eu fiz o estágio de pesquisa, tive a sorte de fazer o estágio na própria disciplina do professor Valdomiro, o que foi para mim uma experiência muito boa, porque você tem toda aquela aula de novo, né, da parte histórica dos quadrinhos e depois da editoração, né, inclusive com os convidados que foram chamados, e isso foi uma experiência muito rica. Eu vou fazer agora uma rodada final, né, porque a gente já tá com o tempo aqui já praticamente estourado. Eu sei por discussões na universidade que muito se fala sobre essa mudança, sobre essa questão. Eu tenho por mim que quando a pessoa começa a pergunta eu sei por discussões na universidade, que o cara não quer omitir a fonte e vai vir com uma bomba no bolso. Se prepare. Não, das congregações mesmo, né, que a gente acompanha, sobre isso que vocês falaram da pontuação dos títulos, né, nos concursos, e eu já vi concursos da universidades federais que pontuam mestrado e doutorado, outros concursos que só pontuam o doutorado, e outros que pontuam o mestrado compensando o mestrado, que eu acho que seria mais próximo da nossa situação, ou seja, se você não tem um mestrado, se você tem um pós-doc, eu já fiz um pós-doutorado na própria USP, né, sobre guerras culturais, então eu já teria, né, essa pontuação. Inclusive, tem alguns concursos que até diferenciam. Você tem ponto se foi na área e ponto se foi em outra área também. Tem toda uma diferenciação. Mas eu tenho acompanhado em discussões aí de congregações sobre a possibilidade aí de uma reforma universitária, que tanto se fala, de que talvez o modelo brasileiro se aproxime mais do que a gente vê no exterior, da gente ter essa modalidade do doutorado direto, que seria, lógico, um tempo maior, e talvez até entrasse essa questão da metodologia da disciplina também como obrigatória, talvez, isso eu não sei, para ser um modelo mais próximo do mestrado voltado para os profissionais e um doutorado mais voltado para a academia. Eu sei que isso tem os seus prós e contras, né? Muita gente é contra porque diz que no modelo atual a gente tem problema de ter mestrandos muito fracos em algumas áreas e que aí o doutorado acaba compensando, e aí no caso de um doutorado sozinho, né, um solo, embora para muitas pessoas seja bons, outras talvez fossem prejudicadas pelo processo, né, a gente sabe que nem sempre essa trajetória ela não é em voo de céu azul, né, tem gente que ou pega um orientador que é ruim, ou o objeto é ruim, ou a trajetória da pesquisa não é boa, né, então, e tem essas diferenças, mas o que eu queria passar para vocês nessa última rodada é justamente como vocês veem essa coisa do doutorado direto, né? Pelo que eu entendi, ninguém pensa que poderia ter feito de outra forma, está feliz do jeito que está, mas como que vocês veem essa questão dessa ideia de existir uma possibilidade de se fazer um doutorado direto numa perspectiva
de abertura para todo mundo, já no edital você poder fazer um doutorado? Paulo? Nunca parei para pensar sobre o assunto, e... Não, mas pela própria sua experiência como avaliador não tenho opinião de banca... formada mesmo. Não? Não tenho opinião formada, Selby. Nunca parei para pensar sobre o assunto. Não estou dando uma evasiva, não. É que eu realmente nunca parei para pensar sobre o assunto. Teria que pensar. Eu já peguei bancas de mestrado muito boas, já peguei bancas de mestrado não tão boas, já peguei bancas de doutorado muito boas, já peguei bancas de doutorado não tão boas. Não é a banca, na verdade, é a qualidade da pesquisa, né? Sim. Agora, não sei até que ponto isso impacta em mudar o modelo. Eu continuo batendo na tecla do rigor. Independentemente de qual seja o modelo, eu acho que deve ser mantido o rigor. A começar do candidato, seguido pelo orientador e seguido pela banca. Porque o discurso científico se ancora muito nesse rigor da pesquisa. A pesquisa é um produto resultado de um processo de maturação de um conhecimento, né? E, assim, além da pesquisa em si, o que vai justificar é a qualidade da pesquisa, ela tem que falar por si. Você comentou tão bem lá, né? Olha, eu via que vocês não comentavam que os quadrinhos surgiram no século tal, porque não sei o quê. Sim, a pesquisa de quadrinhos tem que justificar que os quadrinhos são relevantes pela qualidade do estudo. Isso está articulado com rigor científico, que parte do candidato, do orientador, orientadora, também da banca. Tendo isso, eu acho que qualquer modelo, ele se sustenta. Mas, assim, especificamente sobre a pergunta, eu volto. Eu não tenho opinião formada, eu não. acho Eu precisaria pensar bastante para refletir e chegar a uma conclusão. Mas, independentemente do modelo, eu acho que o ponto central é o rigor. Eu acho que essa discussão ela parte muito desse problema que a gente tem no Brasil, em várias áreas, a gente tem um excesso de doutores e eles serem pouco aproveitados, né, por conta principalmente nas universidades particulares, que aí não contratam os doutores, então muita gente para no mestrado e não continuam, porque vem que não tem essa perspectiva. Por outro lado, há essa questão também dessa irregularidade na qualidade, e aí parte também por uma série de problemas que implica apoio, né? Você ter bolsas de pesquisa, você ter laboratórios, você ter bibliotecas, acesso a acervos e condições também de você viajar para fazer uma pesquisa e participar de congressos. Eu mesmo dou exemplo que eu só pude participar de um congresso internacional, que eu fui na Espanha, no pós-doutorado. Mesmo tendo a bolsa, eu não tive como conciliar na época, porque passava do limite ali para mim, né? Então, a gente sabe que isso acaba implicando na qualidade dos trabalhos, né? E eu sei que essa discussão voltada também para o mercado de trabalho e também para a qualidade das pesquisas, né? E você, Nobu? Então, justamente, nós estamos num país em que a principal agência de fomento e pesquisa, que é a CAPES, já anunciou, não tem verba, não tem dinheiro, acabou. Né? É muito triste. Né? Não existe a possibilidade de você avançar um patamar social, em qualquer país que seja, né? Direita, esquerda, não interessa com a ideologia que está por trás, mas é só pegar os exemplos dos países que, pelos parâmetros, né? pela medição capitalista, vamos chamar assim, desenvolvimento econômico, né? Que também traz o desenvolvimento social, todos, sem exceção, investir em educação. Né? Se você pegar o ranking das melhores universidades do mundo, a China, quem que era? Não tinha uma grande universidade. Hoje ela tem várias, né, muito bem ranqueadas. Coreia, Japão, a mesma coisa. Eu penso assim, quer dizer, a minha visão não é de quem acompanha, como você, né, que vai nas congregações, fica atento a isso. Eu observo mais como uma pessoa que está no processo, então, minimamente eu preciso me informar. Eu acho que mestrado profissional, né, na minha opinião, é uma coisa estranha, porque eu penso que mestrado e doutorado é acadêmico, é para pesquisa. Vai fazer, então, sei lá, uma pós-graduação sem necessidade de ser estrito sensu, né? Se é profissional, se é para você apresentar um trabalho, porque mestrado profissional você normalmente não apresenta um pensamento, uma reflexão sobre um fenômeno ou sobre alguma coisa da sociedade ou do universo que seja. Você traz um estudo de caso. Né? É um case de negócio, business plan, alguma coisa parecida. O que eu acho estranho, né? Já que você está ali para ser um pesquisador, para criar
conhecimento em cima mesmo que seja em cima de um produto, mas qual é o impacto social que isso, né, pode vir a acarretar, como é que isso vai mudar a sociedade de alguma maneira, aí dá para se entender essa pesquisa. Mas se você falar em mestrado profissional, eu sempre achei um termo muito estranho, mas é a tendência, né? Muitos, inclusive, federais estão adotando isso. Bom, isso colocado, aí sobre a questão dessa possibilidade de doutorado direto, né? Vou falar da minha experiência. Eu me senti extremamente honrado, né? Até para o ego da gente, né? Que obviamente tem, né, esse componente, não pode desprezar que quando a gente faz um doutorado, a gente busca uma ascensão, um certo reconhecimento do seu esforço, da sua capacidade intelectual, por que não, né? Então, tem esse componente, e eu confesso, quando, né, propuseram para o doutorado direto, eu me senti a última bolacha do pacote. Nossa, né, eu me senti especial. Né? Na verdade, né, se você faz um trabalho que você acha, olha, é mestrado, é mestrado, é mestrado. De repente alguém fala, olha, Nobu, o seu trabalho é tão bom que merece um doutorado, você tem um incentivo maior. Né? Então, eu penso assim, como incentivo, como um estímulo a mais para aquele intelectual, para aquele pesquisador que tem um tema grande e bom para pesquisar. Ter esse impulso a mais, né, esse incentivo, é fenomenal. Pelo menos é assim, o meu caso, como eu me senti e como eu passei a interpretar, porque, é claro, não que eu não levasse, assim como o Paulo comentou, né, o rigor que eu levava no mestrado, óbvio, é o mesmo. Mas agora o compromisso é outro, gente. Agora é doutorado. Agora você não pode bobear, porque agora o tempo tem que ser inédito. As suas fontes têm que ser muito mais amplas. Né? Se você leu 100 livros, vai ler 150 agora. Então, eu penso que, nesse aspecto, né, abrindo essa modalidade, se tornando uma possibilidade assim, mais acessível, como incentivo para aquele cara que já se sente preparado para fazer um trabalho de maior fôlego, acho fenomenal, sinceramente. Né? Que foi o que aconteceu comigo. Então, eu posso dizer da minha experiência, né? Voto com o revisor, Nobu. Eu só queria concluir com uma anedota pessoal, já que a gente falou tanto em Valdomiro correndo para lá e para cá. Como eu já falei lá no começo, né, quando a gente tem essa promoção de nível para o doutorado direto, a gente tem que entrar com toda essa papelada, né, de parecer externo, de proficiência em novo idioma e tal. E eu lembro que uma semana muito ansioso, porque eu tinha um prazo muito curto para ter o resultado da USP para poder entrar com a papelada na FAPESP, né? Porque uma coisa estava ligada à outra, né? Senão eu perdia a bolsa de mestrado, né? E eu lembro que e tem aqueles, é igual avaliação de revista científica, né? Você manda para parecerista externa e ela tem um prazo para avaliar, né? E no caso, eu acho que tinha até um mês, talvez, eu não lembro agora de cabeça para avaliar tudo, devolver, e aí o grupo lá do programa, da comissão do programa avaliza, né? Aí eu sei que chegou um dia, e todo dia eu mandava, cada 2 dias eu mandava um e-mail perguntando, e o resultado, né? Chegou alguma coisa, o resultado? E a secretária falava, olha, só pelo sistema lá, o sistema Janus, né? Você vai receber por e-mail, né? Vai ser colocado lá e você vai receber. Tá bom. Aí chegou um dia lá, que era um dia que eu tinha a disciplina do professor Valdomiro. Eu acho que era, agora não lembro, mas eu lembro que era uma aula do Valdomiro. Antes de ir para a aula do Valdomiro, eu passei na secretaria, casualmente, né? Vamos lá de novo perguntar, né? Eu falei, a professora devolveu, né? Já foi analisado, né? Aí eu não lembro quem era a secretária, ela falou assim, olha, consta aqui que já chegou, né, a parecer, né? E já passou pela comissão da pós, tal, né? Fala assim, né? E o resultado? Não, o resultado você só vai saber pelo sistema, né? Aí eu cheguei na sala, eu não soube pela secretaria. Aí eu lembro que eu cheguei na sala, né? E o Valdomiro, naquela de cochichar, né? Que eu sentei do lado dele, ele perguntou, e o resultado, né? Eu falei assim, olha, não chegou, falou que já voltou o parecer e tal. Aí o Valdomiro ouviu, ficou calado, né? Aí deu uns 5 minutos, mais ou menos, que uns alunos estavam fazendo o seminário, e ele levantou e saiu correndo da sala. Só vi ele
deixou o papel dele ali, correu, deixou a sala, não falou nada, saiu correndo. Aí eu vejo ele voltando com um papelzinho na mão, assim, um papelzinho cortado, né? Aí ele sentou na mesa, porque ele sentou um pouquinho mais distante, né? Aí eu vi que ele escreveu, né? Aí ele passou para mim o papel, assim, pode comemorar. Ele foi lá na secretaria para buscar informação, né? E até hoje eu tenho esse papelzinho guardado, devia ter até guardado para mostrar aqui, né? Mas ele foi atrás, eu acabei sabendo antes que o sistema lá, da internet da USP lá, me passasse essa informação para ficar tranquilo, porque aí eu ia poder passar esses dados para a FAPESP para poder correr, né? Para a pesquisa seguir tranquila, né? Pelo menos quanto a isso, né? Mas enfim, não sei se o Nobu passou por esse tipo de estresse também, com bolsa, acho que não, né? Deve ter tido todo esse processo, mas eu não me lembro de passar esse estresse, porque parecia que dependia mais da minha decisão em aceitar do que o processo andar, não sei, a impressão que eu tive na época, né? Agora, eu só queria fazer um comentário que, assim, claro, né, você ser reconhecido, o doutorado direto é bacana, isso é importante, mas duas coisas que eu achei que foram fundamentais é que quando eu falei que vagou uma bolsa, né, e abriu, vários candidatos, obviamente, se submeteram na inscrição. E saber que um trabalho sobre quadrinhos, né, foi o escolhido para ser o bolsista, né, para mim foi uma honra naquela ocasião. Outra coisa, e aí até meio constrangedor falar no canal do Observatório, eu ainda era um aluno, eu ainda, acho que fazia ainda a disciplina do Paulo e do professor Aldomiro, eu me lembro até hoje, chamaram para tomar um café, e eles falaram, estamos pensando em organizar um evento acadêmico sobre quadrinhos e queremos que você seja um dos co-organizadores. Aí eu falei, não, mas vocês são doutores, né? Não tem a mínima condição de participar, não. Para nós, você já é um doutor. Isso, para mim, equivale a sem brincadeira, para quem... aquele negócio, né? Eu curto gibis, eu gosto de quadrinhos. Você está assistindo aula com as pessoas que você já tinha uma admiração muito grande e sincera, né? Eu fui pegar em fila para pegar o autógrafo do Roberto quando ele lançou o livro dele. Né? Então, são pessoas que hoje eu trato como amigos, são camaradas, parceiros de projetos, parceiros de realizações. Né? As jornadas hoje, a gente sabe que tem essa dimensão internacional, inclusive, e eu me lembro do dia em que me chamaram, vamos tomar um café. Né? E esse convite feito assim, talvez para eles, né, fosse uma coisa banal, assim, mas para mim teve um significado e tem até hoje, né, um reconhecimento de que, puxa vida, eu posso vir de alguma maneira colaborar com a organização de um evento que, óbvio, a gente não tinha a noção do que seria. Né? As jornadas eram, talvez, vai juntar 40, 50 pessoas, né? Então, e hoje é uma referência. Então, essa oportunidade também que me foi dada, né, eu agradeço, nunca me canso de agradecer, acho que já falei várias vezes, né? Que é aquela coisa do você estar dos Beatles, não, dos Beatles de novo, não. Né? Não, mas não custa. Mas, então que seja, sei lá, que outro grupo? Secos e Molhados, estavam fazendo show. Não, volta para o Beatles. Melhor dos Beatles, né? Então, nada contra Secos e Molhados, pelo amor de Deus. É que Beatles fica 4 pessoas, é mais fácil de fazer a metáfora, eu acho. É verdade, né? Então, mas de qualquer forma, né? Então, essa a minha trajetória de pesquisador, que foi algo também não foi planejado, né? Como eu falei, eu só fui fazer o mestrado porque eu queria continuar dando uma aula de qualidade. Né? Eu gosto da aula, eu sempre quis, mas nunca tinha oportunidade. Quando apareceu, eu falei, não, agora eu preciso ser um professor com mais profundidade, com mais conteúdo, né, que eu possa realmente trazer alguma coisa para os meus alunos que eu considere relevante, né? E aí, calhou de fazer em quadrinhos, que é uma área que eu sou absolutamente apaixonado, e esses reconhecimentos, né, essas oportunidades que apareceram, né, porque vamos supor que você, vou fazer mestrado, ou se tivesse feito 5 anos antes, ou 5 anos depois, as jornadas calharam de ser naquela época. Esse momento histórico em que os quadrinhos ganham essa relevância dentro da academia, né? Então eu me considero uma pessoa de muita sorte nesse aspecto, né? De poder estar nesse momento histórico fazendo parte desse ambiente, dessa turma, né? desse grupo, desse observatório, que para mim, como eu falei, se eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer, né, não teria feito nada disso. Então eu acho que
o observatório ele tem uma importância fundamental, né? Eu acho que ele tem feito ele evoluiu daquelas reuniões entre um grupo de nerds falando sobre quadrinhos para um grupo realmente de pesquisa que tem colaborado com a ampliação do conhecimento sobre quadrinhos de fato, né? Seja pelas jornadas, seja pela coedição de livros, isso. Mas sem como dúvida, assim né? eles deixaram de ser nerds, Nobu? Agora eles Não, viraram deixou de ser só geeks? um encontro de nerds, só um, né? Mas agora tem outras coisas além do encontro de nerds. Tá. Né? Então, só para agora a gente complementar, multiplicou os encontros de nerds. Essa questão também do fomento da bolsa, né? Que eu acho que um problema sério no caso das agências federais, acho que falta uma política de Estado para que se preserve, né, um valor X, como ocorre em São Paulo, que a FAPESP tem um valor X por ano, já está na Constituição do Estado, né? Eu acho que isso traz uma segurança muito maior, né, para o andamento das pesquisas. Eu não tenho ideia você teve bolsa da CAPES, né, Nobu? CNPq. Eu não sei quantas tem de doutorado direto do CNPq, eu sei que de outras áreas me parece que tem, mas da FAPESP eu vi inclusive uma tese orientada pelo professor José Marques de Mello, né? E que é uma pesquisa que fala sobre fomento em pesquisas de comunicação, e eu acabei descobrindo nessa tese que desde 1990, quando começou a contabilizar as bolsas da FAPESP, só houve 2 bolsas de doutorado direto na comunicação e uma é a minha, né? Então, você vê que em todas essas décadas só tivemos 2 bolsas de doutorado direto na comunicação, né? Coisa a gente vê como... É uma coisa rara, né? Não é uma coisa corriqueira, a gente pode... Não é corriqueiro, eu acho que é mais um motivo para a gente destacar a importância disso, porque eu acho que também acaba chamando a atenção, né? Porque até na própria tese fala sobre o que é o tema, né? Então você vê, esse tema recebeu essa pesquisa, e é muito bom que a gente tenha mais pesquisadores assim, porque a gente sabe que isso acaba abrindo margem para fomentar outras pesquisas, né, de colegas mais jovens que estão começando, isso é muito importante. Imagino que sim. Mas, enfim, eu queria... Não sei se o nosso decano Paulo Ramos tem mais alguma coisa a dizer. Só agradecer e esperar que essa conversa de quase 1h30, ela, sei lá, tenha servido para alguma coisa. Bom, serve pelo menos para o histórico, né? Porque a gente acabou aqui detalhando muitas coisas sobre a evolução das pesquisas, né? Mas, então, deixo aqui um agradecimento especial aos queridos amigos e grandes pesquisadores aqui do Observatório de Histórias em Quadrinhos, professor Nobu, professor Paulo Ramos, que espero que em 2022 apareça mais aqui no nosso canal, aqui participando também nos vídeos, e deixo também um abraço aí para os nossos espectadores que aguentaram 1h30, e, por favor, se inscrevam no canal, indiquem aos amigos, comentem aí, e continuamos aqui com os nossos vídeos no canal do Observatório. Até a próxima. Tchau, pessoal.